relação da psicanálise com a arte é inequívoca, histórica, muito importante. Desde Freud, que se utilizou muito da arte, fazendo várias menções e até utilizando de forma mais prática mesmo, até os dias de hoje. São inúmeros os autores que se utilizam da arte para fazer suas análises, para demonstrações ou até de forma mais incisiva. Isso por si só já faria a nossa conversa de hoje muito importante, porque é um tema muito importante. Só que além disso, eu mesmo gosto muito de arte e esse tipo de coisa me atrai bastante. Só que além disso ainda, o mais importante, e acho que é o principal motivo pelo qual eu estou falando sobre isso hoje, é que várias vezes aqui no canal, quando eu falei de pessoas que dizem que a psicanálise é uma arte, ou a psicanálise é como uma arte, eu sempre falei disso me opondo. Inclusive eu acho que boa parte das vezes eu falei disso com desdém, com ironia, ou seja, deixando bem claro que essa é uma ideia que eu não gostava. Só que no nosso último episódio, que foi sobre um capítulo, sobre o último capítulo do último livro de Thomas Ogden, que é um capítulo muito bonito sobre a escrita, sobre o ato de escrever. No final desse episódio, eu anunciei que a gente ia começar a ter aqui no canal uma série sobre psicanálise e arte, falando sobre arte basicamente literatura, música e filmes, e fazendo relações com a psicanálise. E para mim ficou uma questão quase moral de ter que falar sobre isso, porque fica no mínimo estranho e acho que muito contraditório alguém que falava do jeito que eu sempre falei sobre essa coisa de psicanálise ser uma arte, daqui a pouco está começando uma série para falar sobre arte e psicanálise. Então eu achei importante esse momento para que eu explicasse qual é a minha visão disso e através disso a gente acaba debatendo um tópico que é tão importante, que é tão relevante e que pode ser tão rico. Eu acho que às vezes ele não é tão rico quanto pode ser. Então no que a gente vai falar hoje, nós vamos basicamente tratar sobre dois pontos. O primeiro, é a psicanálise uma arte? Ou ela é como uma arte? E como que isso seria? De que formas isso poderia ser? E é claro que daí eu vou explicar por que eu não gosto dessa expressão. O segundo ponto que a gente vai ver é sobre os usos possíveis que se faz da arte pela psicanálise. Quais os usos que são feitos, quais que podem ser feitos, obviamente eu vou dizer o que eu acho disso, e a partir da discussão desses tópicos, aí eu acho que vai ficar bem claro não só o que eu penso, mas qual é a proposta desses episódios que estão por vir sobre psicanálise e arte. Eu sou Juliano Corrêa, então feitos esses esclarecimentos, vamos falar um pouco sobre esse tema tão legal que é psicanálise e arte. Comecemos então pelo início. Não é uma regra começar pelo início, mas é uma possibilidade. E qual é o início aqui? É Freud. Eu acho que é meio raro a gente falar de alguma coisa na psicanálise que o início não seja Freud, ou que não remeta a Freud pelo menos. Nesse caso, com certeza é em Freud, porque a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui falando sobre os usos, as menções e as relações de Freud com a arte, que está na obra dele mesmo. É claro que eu não vou falar sobre esse assunto aqui de forma completa, não vou citar todas as vezes, muito menos explicar todas as vezes. Vou falar algumas ocasiões que são muito importantes e que eu destaquei, acho que por gosto próprio, porque elas cabem melhor no que eu vou falar. Então, em 1905, Freud tem um texto chamado Sobre a Psicoterapia, onde está bem no início a psicanálise, e ele está explicando como que funciona a psicanálise, qual é o método da psicanálise. O que é interessantíssimo, porque era um método que nem estava ainda 100% pronto, ele ainda estava em desenvolvimento. Mas o Freud ele quer principalmente diferenciar a técnica psicanalítica, o método psicanalítico,
dos outros métodos que existiam na época, das técnicas sugestivas, sabe? Separar a psicanálise dessas outras técnicas até para marcar o campo e a especificidade da psicanálise. E ele usa, para fazer essa diferenciação, técnicas que Leonardo da Vinci usava. Então ele diz que a pintura, ela trabalha per via di porre. Per via di porre é uma expressão em italiano, mas significa o quê? Significa que na pintura se colocam coisas, ou seja, tu tem a tela em branco e tu vai colocar as tintas, sei lá mais o que, não vou me meter em falar de pintura porque eu não entendo, mas se colocam coisas. A escultura, ela funciona per via di levare, que é o contrário, ao invés de se colocar, se retiram coisas. Tu está fazendo uma escultura, tu tem a pedra em estado bruto e tu vai retirando excessos daquela pedra para ter a estátua, ou sei lá o que tu esteja fazendo. E ele vai dizer que os métodos sugestivos, eles funcionam per via di porre, porque eles acrescentam coisas. Como o próprio nome já diz, sugestivos, então, é de dar sugestões ou indicações, faz assim, faz assado. A gente sabe que não se faz isso na psicanálise, né? Dizer para a pessoa, para analisando, fazer isso, fazer aquilo e tal. Isso tem que ser uma coisa da pessoa. E ele vai dizer então que esses métodos sugestivos funcionam assim. A psicanálise não. A psicanálise funciona como a escultura, per via di levare. Ou seja, se retira o excesso para que a obra apareça. Que excesso é esse que o Freud está falando, que na psicanálise se retira? São as resistências. Se retiram as resistências para que a escultura apareça. O que seria a escultura? Basicamente falando, o inconsciente. Os desejos inconscientes, as coisas escondidas no inconsciente. Isso aqui é muito legal, é sensacional, né? Eu não gosto muito dessa ideia. Não que eu não goste da explicação do Freud, a explicação e as maneiras dele de nos mostrar as coisas é espetacular. O que eu não gosto dessa ideia? Porque o Freud mesmo diz, ele usa, agora eu não lembro exatamente, mas ele usa expressões assim, tirar, na escultura, tirar o excesso para que a estátua adormecida apareça. Ele coloca uma ideia como se a escultura já estivesse lá, esperando apenas a retirada. Eu nunca esculpi nada, mas a gente meio que sabe que não é exatamente assim que acontece, não está lá pronto, né? O artista que faz. O Freud dá um pouco a ideia de que já está pronto, o que tem tudo a ver com a teoria dele, naquela época e depois disso, para sempre. Qual é essa teoria, qual é essa ideia básica da psicanálise? É a questão da causa e efeito, ou seja, a gente vai fazer uma investigação porque existe uma causa para o sofrimento. Esta causa está lá escondida. Escondida onde? No inconsciente. Então, nós vamos retirar o excesso, que são as resistências, e vamos chegar ao que eu costumo chamar de tesouro escondido, que são as causas. Eu não gosto dessa ideia simplesmente porque eu não acredito que essa ideia de causas seja universal. Eu repito várias vezes isso aqui, principalmente quando eu falo da questão do acaso, que é o meu tema. Eu acho que em situações específicas, em certos casos, sim, se trata disso. Não acho que seja uma questão universal. Vamos achar a causa do sofrimento. E até porque, mesmo tendo a causa, o Freud tinha mais ou menos uma ideia de que encontra-se a causa, resolvem-se todos os problemas. O que a gente sabe que não é verdade. É só olhar os casos clínicos do Freud, que ele até fazia isso às vezes e acabava não tendo resolução de problema nenhum. Mas então, assim, o que eu não gosto desse exemplo é isso, não é a questão da arte em si. O uso que o Freud faz aqui da arte eu acho muito bom. Eu estou dando como um exemplo porque eu acho que isso é uma coisa bem famosa que ele faz, eu acho que é bem conhecida. Outros exemplos que a gente poderia falar. As inspirações literárias do Freud são inúmeras. Acho que a mais famosa, o Complexo de Édipo. Por que o Freud dá esse nome de Complexo de Édipo? É por causa da peça do Sófocles, a tragédia do Sófocles, Édipo Rei, que se tu ainda não leu, aconselho que tu leia porque é maravilhosa. O complexo de Édipo, ele é um conceito
que ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos, ele só vai ser completamente estruturado lá no meio da década de 1920. Mas desde antes da interpretação de sonhos, nas cartas para o Fliss, o Freud já está falando dessa relação especial do menino com a mãe. E ele fala nas cartas sobre a peça do Sófocles. Ele inclusive diz que o motivo pelo qual essa tragédia continua encantando, apavorando, enfim, tocando, emocionando as pessoas tantos séculos depois de ter sido escrita, é por causa disso, é porque ela toca em algo muito nosso e muito profundo, que é o complexo de Édipo. O que me chama a atenção é que nas cartas, quando Freud fala de complexo de Édipo, ele fala mais do Hamlet, do Shakespeare, do que do próprio Édipo do Sófocles. Freud era um grande fã de Shakespeare. E durante um tempo eu pensava assim, pois é, né, mas porque o Hamlet que sofre mesmo do complexo de Édipo, então por que ele não botou o nome de complexo de Hamlet? Deveria ser complexo de Hamlet, né? Mas isso é uma idiotice completa, que hoje eu não penso mais. Não que eu deixei de ser um idiota, mas a gente vai deixando algumas idiotices para trás. Não tem nada a ver o nome ser complexo de Hamlet, porque, olha só que interessante, na tragédia do Édipo, o que o Édipo faz? Ou melhor, não é que ele faz, né? Mas é uma coisa de destino que acontece com ele. O Édipo mata o pai e se casa com a mãe. Ele mata o Laio, pai dele, e se casa com a Jocasta, a mãe dele. Só que tanto o assassinato do pai como o casamento da mãe, ele não sabe, porque o Édipo não sabe quem são seus pais verdadeiros, seus pais biológicos. Ele vai descobrir isso no fim, e aí é uma tragédia, ele não se perdoa. É uma coisa muito bonita, assim, a Jocasta se mata, o Édipo fura os próprios olhos, sabe, numa coisa bem assim de não se perdoar por não ter visto o horror que ele estava fazendo e tal. O Hamlet, justamente, ele sofre desse complexo, porque o Hamlet é aquela crise existencial interminável, né, porque o pai dele é assassinado, o tio dele mata o pai e que tem uma relação com a mãe também. E aí o Hamlet tem aquela coisa de vingar o pai, ou seja, matar o tio, só que ele não consegue fazer, tu entende? Tem aquela coisa assim do tipo inconsciente, né? O meu tio fez o que eu gostaria de ter feito, que é matar o meu pai. Então tem esse dilema todo existencial, com esses desejos, a coisa do ser ou não ser, ele sofre muito com essas coisas. O Hamlet é aquele cara que ele não sabe se ele casa ou se ele compra uma bicicleta. Então, eu acho que o complexo de Édipo talvez seja o uso mais famoso que o Freud faz da literatura. O Freud tem escritos também sobre literatura não só, sobre arte de forma geral. Ele não tem escrito sobre música, Freud não gostava de música, né? Veja só. Tinha uma cantora que eu não lembro de onde que era que ele gostava, era a única que ele gostava. Que, se eu não me engano, quando ele foi para Londres, no último ano de vida dele lá, ele chegou até a ir num show dela, ou ela foi na casa dele fazer um espetáculo privado ali para os amigos só cantando. Mas era só isso, ele não gostava de música e não gostava de cinema também. Então, mas enfim, ele tinha os motivos dele. Mas dos escritos do Freud, eu gostaria de destacar dois para dar como exemplo e para já servir para o que eu vou discutir daqui a pouco mais. São dois livros bem importantes e bem conhecidos também. O primeiro é Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância, uma memória da sua infância. A tradução correta mesmo seria uma memória da infância de Leonardo da Vinci, né? Mas acho que não é traduzido assim geralmente. Eu não sei como é que estão as últimas traduções, mas é isso o básico, né? Às vezes usam memória, às vezes usam lembrança, mas é uma lembrança da infância do Leonardo da Vinci, que é um texto de 1910. E o outro exemplo é o texto sobre Dostoiévski, o Parricídio, que é de 1928. Eu acho
péssimo esses dois textos. Nunca gostei desses escritos do Freud. Acho eles muito ruins. Claro, né? Não sei, de repente, se tu já leu, daqui a pouco tu tá dizendo, mas como que achar ruim, é tão legal, ele fala disso, fala daquilo e tal. Eu nem tô me referindo tanto ao conteúdo. Eu nunca li nada e eu não acredito que exista algo que o Freud tenha escrito que não tenha valor nenhum, que não valha pra nada. Tudo que o Freud escreveu, a gente sempre tira alguma coisa dali. O próprio texto do Leonardo, eu utilizo muito porque no finalzinho ali, a última página do texto, é um dos únicos e raros locais onde o Freud fala sobre o acaso. E aquilo é importante para mim, enfim, para ser discutido. Agora, eu não gosto porque o Freud faz uma análise do Leonardo da Vinci e no outro texto que ele fala sobre os irmãos Karamazov, sobre a questão do parricídio, né, que aí é meu Deus, a gente estava falando agora de Édipo, aí é um prato cheio para o Freud. Nos irmãos Karamazov, os filhos não matam o pai, tá? Isso é uma coisa importante. Eu já tive em aula de pós-graduação, com uma turma inteira, e a professora, inclusive, batendo o pé, estavam debatendo sobre o livro, batendo o pé que os filhos tinham matado o pai. O que é enlouquecedor, tu tá debatendo um livro que tu não leu o livro. Quem mata o pai é o agregado, que se faz meio de abobado o livro inteiro, engana todo mundo. Mas é claro que tem todo o desejo dos filhos de matarem o pai, tem toda uma relação de tirania do pai e tal. Ou seja, independentemente de quem matou ou não matou, prato cheio para o Freud. Só que o Freud ele faz uma análise mesmo do Dostoiévski, a partir de dados históricos dele, assim como com Leonardo da Vinci, ele pega dados históricos do Leonardo da Vinci e a partir disso ele faz uma análise para valer, interpretativa, quase diagnóstica, assim. Isso daí me desagrada terrivelmente. Não só hoje, a vida inteira, desde a primeira vez. Eu lia e eu ficava pensando, qual é o sentido de fazer isso? O que se ganha fazendo isso? Bom, como Freud abriu essa porta, todo mundo entrou por ela. Mas não só porque o Freud abriu a porta, porque realmente é interessante e é potencialmente rica essa associação ou esse uso da arte. É claro que eu não vou listar aqui todos os autores que fazem isso, porque assim como a gente ficaria horas e horas e horas falando dos usos que o Freud fez, eu acho que a gente ficaria mais horas ainda para dar conta de todos esses autores. E também não vou ficar explicando detalhadamente teorias e usos. Eu quero só dar um exemplo de um autor, dentre esses tantos, que se utiliza da arte, e eu escolhi esse autor por uma preferência pessoal mesmo, que é Christopher Bolas, que é um psicanalista norte-americano muito interessante, com muitas ideias muito legais, muito novas. Inclusive esses dias eu tinha pensado que a gente nunca falou sobre Bolas aqui no canal, então é uma coisa que eu pretendo remediar o mais rápido que der. O Bolas, ele trabalha fortemente com uma ideia de uma experiência estética relacionada com a psicanálise. O trabalho da psicanálise seria um trabalho lúdico. Eu estou falando, obviamente, da clínica psicanalítica. Quando ele fala assim de ser um trabalho lúdico, é claro que eu penso em Winnicott, principalmente na ideia do Winnicott do jogo do rabisco. O jogo do rabisco foi uma técnica que o Winnicott propôs, que ele fazia com seus pacientes crianças, onde um deles fazia um rabisco numa folha e o outro fazia outro rabisco, e eles iam se revezando assim num trabalho espontâneo, que eu diria ao acaso, pelo menos em parte ao acaso, e conjunto da dupla. Ambos criavam alguma coisa, eles criavam um desenho, uma forma, não sei lá o que, de forma espontânea e conjunta. O Winnicott propunha, fazia isso com as crianças. Agora, como ele mesmo fala da teoria dele do desenvolvimento infantil, isso facilmente é extrapolado para um trabalho com adultos. Não que tu vá fazer o rabisco com adulto, e não que não se deva ou não se possa fazer, pode fazer também, mas eu estou dizendo que a ideia
desse trabalho conjunto que tem de um, que tem de outro. Isso daí a gente pode extrapolar tranquilamente para um trabalho com adultos. Claro que o Bolas ele tem suas especificidades. Ele vai falar de uma poética psíquica, que os conteúdos psíquicos eles só podem se expressar de uma determinada forma. E essa determinada forma que eles podem se expressar tem a ver com um idioma pessoal, ou seja, um idioma íntimo, digamos assim, de cada um, que tem a ver, que é, digamos assim, o idioma do verdadeiro self, que é aquele nosso eu mais verdadeiro, como o próprio nome diz. Mais verdadeiro, eu estou dizendo no sentido de espontâneo, a ideia do Winnicott do gesto espontâneo. Esse idioma pessoal que o Bolas fala, ele vai se desenvolver ou ser criado a partir do contato com objetos. Agora, é algo muito primitivo, tão primitivo que ele é anterior ao conhecimento do objeto em si, por isso que é uma experiência estética. Essa concepção do Bolas, ela remete a outros conceitos dele, como o objeto transformacional, que tem a ver, um certo tipo de utilização que ele faz do objeto subjetivo do Winnicott, que difere do objeto objetivamente percebido, aquele que já está fora do campo da onipotência. Também aos conceitos do Bolas do impensado conhecido, ou conhecido não pensado, né? Eu não sei se a tradução é sempre a mesma. Conceito dele de inconsciente receptivo. Enfim, como eu falei, tô só dando um exemplo. Acho que eventualmente a gente vai acabar falando especificamente dessas ideias do Bolas que são tão importantes, interessantes. Essas ideias dele, de forma geral, a gente pode encontrar no livro dele, importante livro de 1987, A Sombra do Objeto. E esse tipo de ideia, como eu falei, eu não escolhi por acaso o Bolas, escolhi porque é um autor que eu gosto. Eu acho essas ideias formidáveis, eu gosto muito delas, eu me identifico, eu concordo, eu utilizo. Até porque elas são, se a gente pudesse dizer, entre aspas, assim, meio winnicottianas. Ou seja, elas vão bem ao encontro das concepções, das ideias que eu tenho sobre a psicanálise. É que eu vejo essas ideias do Bolas como um tipo de definição das especificidades da psicanálise. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas levam para a ideia de uma construção única e irrepetível. Eu estou falando dos atendimentos. Sabe aquela história que a gente repete muitas vezes? Ah, cada caso é um caso. Isso é uma obviedade, claro que cada caso é um caso. Mas eu iria um pouco além, no sentido de que cada instante de cada atendimento, ele é único e irrepetível. Por isso que a gente está sempre conectado com o nosso paciente, se adaptando, num sentido winnicottiano, às necessidades dele, que não são sempre as mesmas, porque estão sempre em modificação. E é nesse sentido que seria paralelo, ou se poderia fazer uma comparação com a obra de arte, pensando aqui, tipo, num caso clínico, comparando com uma obra de arte. Por causa dessa característica única e irrepetível que eu acabei de falar, mas também por ser uma construção que ela vai se fazendo enquanto ela é feita. Um processo que se faz no próprio fazer e que se continua sempre se fazendo. Ele nunca está terminado. Eu sei que o tratamento termina, ele tem que terminar, mas num sentido, assim, de uma construção conjunta. Por isso que eu lembrei do jogo do rabisco. E que se aprende fazendo. E aí eu estou pensando na subjetividade do analista. Então, a pessoa pode ser um analista inclusive com muita experiência, então que daí a gente diria, né, que já sabe como fazer, já sabe como tratar as pessoas e tal. Mas assim, ele pode saber, claro, da prática da psicanálise, mas quando tu está atendendo uma pessoa,
tu está aprendendo a fazer, porque tu está fazendo com aquela pessoa e aquilo ali é único, aquilo está sendo feito pela primeira vez. Então, essa ideia, nesse exemplo que eu trouxe do Bolas, ela leva para esse lado. E isso daí é uma coisa que eu concordo plenamente, porque eu acho que é assim mesmo que funciona, é assim mesmo que acontece. Eu acho que agora a gente pode se perguntar, talvez tu já esteja se perguntando, então qual é o meu problema? Por que que eu não gosto dessa coisa da psicanálise ser uma arte? Se tudo que eu falei até agora, principalmente nessa parte mais recente falando do Christopher Bolas, eu falei que eu acho tão legal e que eu concordo com tudo. Bom, assim, ó, tem alguns pontos pra gente discutir. Primeiro lugar, e acho que é o mais geral até esse aí, eu odeio interpretação de obra de arte. Não é uma coisa de hoje. Eu sempre odiei, principalmente, e que é o que se faz muito, interpretação do autor, quando tu interpreta o autor. E às vezes até interpreta o autor para além da obra que ele escreveu, até porque para poder interpretar coisas da obra, geralmente se precisa desses aportes da vida inteira do autor. O Fellini, Federico Fellini, cineasta italiano, ele odiava psicanalista. Na verdade, assim, ele gostava do Jung, ele se utilizava até de conceitos do Jung. O problema dele era com Freud, era com o pobre do Freud. Mas ele odiava as interpretações que faziam da obra dele. Essa coisa de tentar achar sentidos, que ele dizia que ele nunca tinha pensado nisso e que não tinha esse sentido na obra dele e os psicanalistas ficavam tentando encontrar. Agora, eu acho que isso é muito problemático porque envolve, na verdade, uma questão ética. Recentemente eu li uma carta do Freud e essas coisas que a gente lê e deixa passar, então eu não lembro para quem que ele escreveu a carta, não foi para o Fliss, mas foi uma carta respondendo a alguém que teria convidado ele para fazer uma análise dessas de alguém, acho que de alguma personalidade, talvez que já tivesse morta, algo do tipo. E o Freud declinou o convite, e a justificativa dele, olha só que interessante, foi porque ele não achava correto interpretar alguém que não estaria lá para responder. O que é óbvio e é uma posição muito correta, porque assim, a gente tem um episódio aqui bem legal sobre interpretação e que ali eu falo bem calmamente dessas questões e das minhas concepções, que não são só minhas, sobre interpretação. Mas por que eu tô falando que é muito correto? Porque a interpretação, ela só vai ter um valor, ela só pode ter um valor se a pessoa interpretada está ali para responder. A gente só vai saber aquele texto do Freud já para o fim da vida dele, texto muito bom, muito importante, Análise Terminável e Interminável. O Freud chega a falar nisso. A gente tem a convicção, ou a gente pode até saber se a nossa interpretação foi certa ou foi errada, pelo que a gente vê de resposta. E não é só uma resposta daquelas que a pessoa diz, isso está certo ou está errado. Não, é no decorrer daquela sessão, às vezes daquele tratamento até. Então, não se pode fazer uma interpretação de alguém que não está lá para responder. O curioso do Freud é isso que durante um tempo eu chamei das contradições do Freud. Hoje eu mudei, eu chamo dos paradoxos do Freud, que é o que torna o Freud uma personalidade tão interessante, tão fascinante. Esses paradoxos que ele tem na vida profissional, ou seja, psicanalítica, e na pessoal também. Eu tenho 2 artigos escritos sobre isso. Um está publicado no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição. O outro daqui a pouquinho eu vou botar lá também. Mas esse é um outro exemplo desses paradoxos ou dessas contradições do Freud. Porque ele dá essa resposta declinando esse convite, uma resposta correta, ao mesmo tempo em que ele fez isso aos montes. Os exemplos que eu dei dos livros dele que eu não gosto, esses do Leonardo e do Dostoiévski, nem Leonardo da Vinci, nem Dostoiévski estavam lá para responder aquele monte de interpretação que ele fez. O Freud ele fez uma interpretação de um presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. É um livro que saiu em 1966, foi no início da década de 1930, um diplomata americano convidou ele odiava esse presidente, aí, imagina... destilou tudo que é tipo de interpretação para cima do presidente. É uma publicação
que a gente não sabe ao certo, assim, com certeza, o que é do Freud ou o que não é. Na biografia do Freud, do Peter Gay, que é a melhor biografia do Freud, ele conta bem essa história e fala dos trechos que a gente tem certeza, os que a gente acha que é do Freud e tal. Mas enfim, o Freud fez isso direto e eu não acho isso uma coisa correta, eu não acho uma coisa ética e além disso, eu justamente por não achar ético, eu não vejo qual é o valor que tem, porque pega os exemplos que eu dei, o Freud fez todas aquelas interpretações de Dostoiévski, tá bom, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe, a gente não faz ideia. Sempre quando eu falo nisso, eu me lembro daquelas provas que eu fazia no colégio, acho que tu deve ter feito também, as provas de português que tinha de interpretação de texto. Interpretação de texto é uma coisa importante, né? Hoje em dia a gente está em grande falta de interpretação de texto nas redes sociais. Mas eu odiava, já naquela época, adolescente, pré-adolescente, aquelas perguntas que tinham, né? Porque na prova daí tinha um trecho de algum autor, de algum romance de algum autor, e aí fazia a pergunta assim: nesse trecho, o que o autor tal quis dizer com isso? Eu juro, desde aquela época eu sempre pensava assim: como é que eu vou saber o que ele quis dizer? E se a gente meter o inconsciente no meio, fica pior ainda, daí, porque talvez nem ele saiba o que ele quis dizer. Então, esse tipo de atividade, ele não me agrada nem um pouco por esses motivos. Se a gente pensar, tá, mas vamos tirar o autor então, vamos interpretar só a obra. Se der para interpretar só a obra, eu acho que parte dessa questão se mantém. Porque assim como o autor não está lá para responder, ou porque ele está longe, ou porque ele já morreu, muito menos estão lá para responder os pobres dos personagens do livro. Então, assim, eu realmente não consigo ver qual é o sentido nisso, qual é o valor disso. O grande exemplo, talvez o maior exemplo da literatura brasileira que a gente tenha, Dom Casmurro, Machado de Assis. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E na boa, eu te pergunto com toda sinceridade, o que importa se traiu ou não traiu? Primeiro lugar, que a gente nunca vai saber, porque Bentinho e Capitu não existiram, Machado de Assis já morreu há um século, então a gente não vai saber. Agora, importa se traiu ou não traiu? Quer dizer, isso influencia no aproveitamento que a gente tem dessa coisa magnífica que é Dom Casmurro? Vai mudar os olhos de ressaca, de cigana, oblíqua e dissimulada da Capitu, ela ter traído ou não o Bentinho? O fato do Bentinho ser um bunda mole vai mudar se a Capitu traiu ou não ele? O que eu tô querendo dizer é que eu não vejo valor nisso, por causa dessa questão ética que eu falei, mas assim, eu não vejo nem valor num sentido de aprendizado, e eu já vou falar disso agora no segundo ponto, desse meu descontentamento, que tem da maneira que essa relação é feita muitas vezes. Só que eu não vejo graça também, entende? A parte prazerosa, lúdica e outras coisas que a gente poderia dizer da arte, eu acho que não tem nada disso aí nesse tipo de atividade. Então, além de eu achar errado, eu não vejo ganho nenhum que a gente tenha fazendo esse tipo de coisa. A segunda razão que me incomoda nessa coisa da psicanálise ser uma arte, que na verdade tem a ver com essa primeira razão, é tudo uma razão só, eu acho. Eu que estou tentando separar aqui para tentar não ficar tão confuso e ser mais didático. Mas é que assim, quando eu escuto a psicanálise é uma arte, geralmente isso vai pro lado, ou eu penso para esse lado, da interpretação. Por isso que eu lembrei daquele episódio que a gente falou sobre a interpretação. Parece para mim que fica uma coisa meio assim, a interpretação pela interpretação. Essas análises de autores, de obra de arte que eu estava falando, eu vejo dessa forma. É interpretação pela interpretação, ela não leva a lugar nenhum. E aí eu acho engraçado que muitas pessoas que falam esse negócio, que a psicanálise é uma arte, são as mesmas pessoas que quando alguém diz que a psicanálise não é uma ciência, aí tem um ataquezinho, ficam varetinhas e não, que absurdo, como que não é ciência? Tá, mas vem cá,
é ciência ou é arte? Então ela é ciência e é uma arte também? Como assim? Eu sei que essas pessoas teriam argumentos para dizer, tu se pensa assim, talvez esteja pensando em argumentos também, mas assim, é uma ideia e um sentimento bem pessoal que eu tenho. Só que além disso, o que a gente vai dizer? Ah não, mas tem ciência na arte também. Ou, pior ainda, eu acho, ah não, mas a ciência é uma arte. Pô, tu vai dizer que a ciência é uma arte? Por quê? Porque tem imaginação e coisa e tal. O negócio da maçã cair na cabeça do Newton. Einstein falava muito disso, da questão da imaginação, da criação, da invenção e tal. Agora, o Einstein podia criar, imaginar o que ele quisesse, se o cálculo não batesse, se não tivesse comprovação, não valia de nada. Entende? Lou Reed tocava guitarra desafinada e estava tudo bem. Então, isso é uma forçação de barra. E eu acho que esse tipo de coisa é muito prejudicial à psicanálise. Porque eu acho que esse é um motivo, não estou falando que seja o único e nem que seja o principal, mas eu acho que é um motivo pelo qual a psicanálise fica, e eu não vejo muitas perspectivas de sair disso, nesse limbo de não saber o que é ou a que pertence, ou se não pertence a nada. E justamente eu estou pensando na ciência. Onde que se faz ciência? Na academia. Qual é o lugar da psicanálise na academia? Não tem. Eu estudei psicanálise na faculdade, a maioria das pessoas estuda psicanálise na faculdade no curso de psicologia, ainda que tenha psicanálise em outros cursos também. Quando a gente vai para pós-graduação, é um inferno. A psicanálise em uma instituição está num lado, na outra está no outro. Não tem lugar para psicanálise. Então, é uma arte, é uma ciência, pelo menos tem que ter uma definição nisso. E nessa discussão, essa que eu não gosto, que eu disse da interpretação pela interpretação, o que me incomoda mesmo é que eu acho que a gente descaracteriza a psicanálise. Porque o objetivo da psicanálise, a essência, a alma da psicanálise é a prática clínica, é o atendimento clínico, é para que as pessoas que procuram a psicanálise melhorem. Se tu começa a ficar com essa ideia da interpretação como interpretação e quando fala da psicanálise como uma arte e a isso que me remete, tu tá perdendo isso daí que é essencial, então tu tá descaracterizando completamente a psicanálise. Isso me lembra sempre os estudos de caso. Estudo de caso na psicanálise, que o Freud fazia já, e a gente continua fazendo até hoje, é uma coisa muito importante. Agora, eu acho que a gente teria que conversar também sobre como eles são feitos, quais os objetivos hoje que tem um estudo de caso. Eu pretendo falar sobre isso. Por que eu pretendo falar sobre isso? É que eu estou lembrando das várias vezes que eu já vi, e tem publicado, tem livros, tem artigos. Eu estou lembrando mais de congressos, jornadas, eventos que eu já fui e que tinha uma apresentação de estudo de caso. Eu não sei se tu já foi, se tu já viu, mas tinham coisas que sempre me chamavam a atenção. Uma delas é que eu nunca vi, eu não lembro de ter visto uma apresentação de um estudo de caso que deu errado. Sempre deu certo. Mesmo casos que eram muito complicados, a coisa estava dando toda errada, no final parece que tem uma sacada do analista, uma interpretação, uma intervenção, e que aí tem um final legal. Ou seja, sempre me pareceu que era muito mais pro analista se mostrar para os seus iguais como ele era bom e como ele era competente, do que para a gente poder ter um aprendizado de fato. Agora, o segundo ponto é muito mais grave. Por quê? Porque tu apresenta um caso, tu mostra o desenvolvimento e tal, sempre tem um desfecho. E o desfecho é sempre bom, é sempre legal, como eu acabei de dizer. Agora, eu sempre fiquei me perguntando, e hoje isso é uma preocupação minha mais do que nunca, tá, mas esse caso deu certo? Eu sei que o dar certo é relativo. O dar certo, na verdade, eu acho que não é relativo. A questão da cura na psicanálise é que ela é diferente. Mas quando eu pergunto se esse caso deu certo, é uma pergunta bem simples, que é a seguinte: essa pessoa melhorou porque ela buscou tratamento para isso. Então, se ela fez um tratamento, se ela não melhorou, o tratamento não deu certo, ele não adiantou de nada. E aí o que me espanta, e aí eu sempre lembro de Ferenczi. Ferenczi é um autor
sensacional. Para mim, com certeza, é o autor mais injustiçado da história da psicanálise. Que bom que ele foi recuperado algumas décadas atrás. Agora, apesar de tudo de bom que o Ferenczi nos deixou teoricamente, o que eu mais gosto no Ferenczi, o que eu mais, digamos assim, me utilizo dele é a inspiração que ele dá, porque o Ferenczi, ele era incansável nessa ideia, a pessoa tem que melhorar. Então ele estava tratando alguém, a pessoa não estava melhorando, ele pensava, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, acho que a minha técnica não está dando conta, então eu tenho que fazer alguma coisa para que essa pessoa melhore. Ele não ficava naquela ideia, sabe? Ah, isso é resistência, tá. Não. Ele pensava, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, é claro, ele fez umas loucuras. Loucura eu tô falando assim, coisas que não deram certo, coisas que não funcionavam, que ele mesmo reconheceu que não funcionavam. Agora, ele tinha esse ímpeto. Uma coisa que me apavora é que a gente simplesmente não se preocupa com o desenrolar final dos tratamentos, com os resultados. Deu certo ou não deu certo? Eu lembrei do Ferenczi porque sempre me impressiona o que ele falou num congresso, é 1929, tenho quase certeza que é 29, e eu fico abismado que ele falou com a maior naturalidade em 1929 de que nós psicanalistas a gente não se importa muito com os resultados do tratamento. O que me faz pensar, então se importa mais com a arte da interpretação. E eu digo que isso é uma coisa muito grave, bom, em primeiro lugar porque assim, se o objetivo da psicanálise é clínico, é terapêutico, é que as pessoas melhorem, e a gente não tem a mínima preocupação com isso, tem alguma coisa muito errada aí. Quando eu digo não tem a mínima, eu sei que tem pesquisas sobre isso, mas assim, ó, é uma ou outra, é de uma meia dúzia, no máximo meia dúzia. Então assim, é muito pouco, não tem uma preocupação maciça em relação a isso. E a outra coisa é que eu acho que isso também prejudica a psicanálise poder encontrar o seu lugar. Por quê? Porque ela não mostra os resultados. Fica sempre uma coisa assim que parece meio soberba, do tipo, não, mas a gente faz, a gente sabe que dá certo, que funciona. Tipo assim, não precisamos provar para vocês. Pois é, mas é que eu acho a gente não consegue provar nem para nós mesmos, porque não tem dados, não existe isso. Eu lembro da Policlínica de Berlim, lá do Abraham, que era uma iniciativa maravilhosa. Lá eles tinham dados de cura e tal, estatística. Eram uns dados bem questionáveis, assim, porque não tinha bem como saber se a tal pessoa tinha se curado de fato. Mas pelo menos tinha essa ideia de dar uma resposta, sabe? E eu falo de academia, mas não é resposta para academia, é resposta para a sociedade. Pô, é um compromisso que a gente tem isso aí. Então, eu fico abismado de que ninguém se preocupe com isso. Só que assim, além de descaracterizar a psicanálise, como eu acabei de dizer, eu acho que esse tipo de atividade, esse uso da arte dessa maneira, descaracteriza a própria arte. Então é uma coisa que acaba com as duas. Por que eu acho que descaracteriza a própria arte? Eu vou contar duas historinhas bem rapidinhas para exemplificar o que eu quero dizer. A primeira é de uma entrevista que eu li do Mark Knopfler, do Dire Straits, guitarrista, vocalista. Eu nem acho correto dizer que o Mark Knopfler era o guitarrista e o vocalista do Dire Straits. Eu acho que ele era o Dire Straits inteiro, porque ele era o compositor, o vocalista, o guitarrista, o arranjador, ele fazia tudo na banda, tanto que os membros, né, ali nos 3 primeiros discos eram os mesmos, depois foi trocando todo mundo e era ele que liderava. Ele deu uma entrevista, eu acho que foi a mesma entrevista, ou foram 2 que eu li, mas falando de 2 músicas, uma do último disco e outra do primeiro disco. No último disco do Dire Straits, que eu gosto muito, mas ele é o mais fraquinho de todos. Tem uma música que foi um sucesso, que é a primeira música do disco, chamada Calling Elvis, que seria chamando Elvis, mas era no sentido telefonando pro Elvis, chamando de telefonar. E ele na entrevista falou que ele teve a ideia de escrever essa música um dia que o irmão da mulher dele estava tentando encontrar ela e não conseguia, e daí comentou com ele que estava telefonando para ela várias vezes e ela não atendia o telefone.
E aí ele disse assim que ligar para ela era como ligar para o Elvis. Aí ele escreveu essa música. E a outra música, aí talvez seja o maior sucesso do Dire Straits, Sultans of Swing, que é do primeiro disco, de 78, se eu não me engano, que um repórter perguntou para ele se ele já tinha percebido como aquela música funcionava em vários níveis de significado mesmo. E ele falou, tanto sobre uma como sobre outra, que não cabia a ele explicar sobre o que era a música, porque isso iria arruinar a música. E por que iria arruinar? Já vou chegar nisso. Vou contar outra historinha. Disco de 75 do Pink Floyd, Wish You Were Here. É disparado o meu disco preferido do Pink Floyd. Certamente algum dia a gente vai falar sobre ele aqui. E tem a música Wish You Were Here, que talvez seja a música mais famosa do Pink Floyd. E que é uma música belíssima, com uma melodia linda, com uma letra linda. Wish You Were Here significa queria que você estivesse aqui. E aí no refrão, o David Gilmour canta a letra que Roger Waters escreveu, e ele canta assim: como eu queria que você estivesse aqui, nós somos apenas duas almas perdidas nadando no mesmo aquário, ano após ano, correndo sobre o mesmo solo, e o que nós encontramos, os mesmos velhos medos. Queria que você estivesse aqui. Eu, quando escutei essa música pela primeira vez na minha adolescência, na hora ela bateu em mim, e eu fiquei pensando nisso por muito tempo, como uma música de amor, mas uma música de amor de um homem para uma mulher. Que ele estava escrevendo aquilo para uma mulher, grande amor dele, que ele perdeu ou que ele não conquistou. E eu escutava a música o tempo todo pensando nisso. Não sei, talvez eu tivesse apaixonado naquela época, ou tivesse terminado um relacionamento, sabe aquele relacionamento que tu termina em comum acordo? Que ela entra com o pé, tu entra com a bunda, talvez tenha acontecido alguma coisa assim. Então eu fiquei muito surpreso, eu me lembro direitinho, eu fiquei chocado quando eu soube sobre o que era a música. Eu não conhecia naquela época a história do Pink Floyd. E a música, não é a música só, a música até tem um sentido um pouquinho mais amplo. O disco todo, ele funciona ao redor da ideia do Syd Barrett. O disco é tipo uma homenagem para ele. A música gigantesca que abre e fecha o disco, Shine On You, Crazy Diamond, é uma homenagem a ele. O Syd Barrett foi o fundador do Pink Floyd. Ele que cunhou o nome Pink Floyd, que era o nome de dois músicos de blues que ele gostava. Não vou lembrar o nome deles agora, Floyd Council, Pink Anderson, enfim, eu posso estar confundindo. Mas ele pegou uma parte do nome de cada um, Pink Floyd. Primeiro disco do Pink Floyd, que é espetacular, o Syd Barrett, ele é a luz da banda, sabe? Ele é o compositor, ele é o vocalista. Primeiro disco tem uma música só que não é dele. E todo mundo diz que ele teria sido um dos maiores astros da música. E o Syd Barrett, ele gravou esse primeiro disco. No segundo tem umas duas, três músicas dele. E ele desapareceu. Ele não morreu, ele foi morrer em 2006, se eu não me engano. Ele basicamente ficou louco. Parece até meio agressivo falar assim, né? Ficou louco. Mas é que ninguém sabe, não se tem um diagnóstico certo do que aconteceu com ele. A família dele fala uma coisa, os próximos dele, da banda, dizem uma coisa, especialistas que nunca viram ele na vida, mas na história, dizem uma coisa. Eu também digo uma coisa. A minha ideia, o que me parece, é que ele sofria de esquizofrenia. Tomou toneladas de LSD, que quando tu é esquizofrênico talvez não seja uma coisa boa a fazer, e ele pirou. Provavelmente não seja tão simples assim, mas aconteceu isso. E o disco e a música, ela é a expressão da dor pela perda de um amigo. Então assim, ela ainda é sobre amor, mas ela é sobre um amor bem diferente do que eu tinha pensado. Por que eu tô contando esses dois exemplos? Porque assim, eu gostei muito de saber dessa história de Wish You Were Here. Eu gosto de saber dessas histórias, eu procuro essas histórias de artistas que eu gosto. Agora, isso daí não mudou a maneira que eu gosto da música. Então, quando eu escuto a música, eu não fico pensando no Syd Barrett exatamente. Posso até pensar, porque eu sei que a música é pra ele, eu conheço a história, mas entende?
O Sydberg não era meu amigo. Eu não tenho a dor de ter perdido um amigo nele, porque ele não era meu amigo. Eu não era nem nascido quando isso tudo aconteceu. Eu penso nas minhas questões, porque esse é o grande esquema da arte. Isso é que é o legal. Música, livro, cinema. Isso é que é o legal, que é cada um poder usar aquilo da sua maneira, cada um poder ter o seu entendimento. Tem aquela ideia, né, de que um autor, quando ele lança uma obra, em parte ela deixa de ser dele. Ela deixa de ser dele porque tu pode ter composto essa obra pensando nisso, nisso e naquilo, mas aquela pessoa vai olhar, ouvir, vai adorar por outros motivos. E tá certo. Por isso que o Mark Knopfler falou que ficar explicando sobre o que eram as músicas iam as arruinar. Por quê? Porque tu ia fazer esse tipo de encaixotamento de sentido. Então, perde a graça, né? A arte, ela é uma coisa prazerosa, ela é lúdica e ela é extremamente pessoal quando fala daquelas coisas que tocam a gente lá no fundo. Então, o entendimento que a gente tem da arte, de uma obra, é o entendimento certo, porque ela tem essa característica de universalidade. Por isso que eu acho esse tipo de trabalho, de interpretação, de encontrar o sentido da obra, ou que o autor escreveu isso por causa daquilo, eu acho uma grande de uma besteira. E, repetindo o que eu já disse, não tem valor nenhum. E o mais grave de tudo, que é o que eu estou falando agora, quando a gente faz isso, a gente acaba com a psicanálise e acaba com a arte. Então, é um desastre total, mão dupla. Tu termina com a essência das duas. Bom, mas então, se eu não vou fazer interpretação aqui nesses episódios dessa série, eu vou fazer o quê? É uma pergunta que surge, porque parece que só o que se faz é esse tipo de interpretação que eu estava falando. Eu vou explicar dando um exemplo de uma atividade que eu fazia e que eu gostava muito, muita gente não gostava, mas eu gostava muito, que eu fazia quando eu dava aula. Eu trabalhava sempre que possível e sempre que cabia. Algumas vezes eu forcei a barra, eu confesso, mas a maioria das vezes não. Eu sempre trabalhava nas disciplinas com um filme e também com um livro. Eu vou ficar só no livro, tá? O trabalho do filme era semelhante, mas eu vou me deter no livro aqui. Eu dava um livro, dava no sentido, exigia que as alunas lessem um livro e fizessem um trabalho sobre o livro. Agora, não estou falando de livro de psicanálise, até porque, tudo bem, tu está na faculdade de psicologia, tu não quer ser psicanalista, tu não quer ser nenhum clínico, mas se tu está na aula de psicanálise, ler Freud é tua obrigação. Então, não era livro técnico, era livro de literatura, era romance. E o meu foco na literatura sempre foi a literatura mais clássica. Então eram uns livros meio complicados às vezes, até porque o Dom Casmurro foi mais de uma vez eu acho que eu dei para a turma ler. Tinha gente que nunca tinha lido um livro, pegava Machado de Assis, que é uma linguagem mais antiga, não é tão fácil assim da gente pegar. A vez que eu mais forcei a barra foi um semestre em que eram 3 turmas, 2 de psicanálise e uma de ética. As 3 turmas eu passei peças do Shakespeare para ler, uma peça para cada turma. E aí é um inferno, né? Não só pela linguagem, mas o formato de peça de teatro. Enfim, era uma atividade que no início quase todo mundo me odiava. Muitas depois vinham me falar que acabavam achando legal. Eu tenho certeza que até hoje tem muitas que me odeiam também por causa disso. Mas aí, claro, né, por razões óbvias, essas daí nunca falaram que ficaram me odiando. Mas a atividade era essa. Então, por exemplo, na aula de psicanálise, lia o livro, fazia um trabalho. E aí tu pode me dizer, mas então tu estimulava a interpretação da obra de arte que tu estava reclamando tanto até agora. Aí que tá. Muita gente fazia interpretação, porque a ordem do trabalho era
livre. Era livre no sentido assim, eu pedia, leiam um livro e escrevam um trabalho relacionando qualquer coisa do livro, a história como um todo, um personagem, uma cena, o que for, com algum conteúdo que a gente viu esse semestre. Tinham pessoas que iam para essa linha da interpretação e beleza, eu não me importava, eu não exigia isso assim como eu não impedia. Agora, o meu objetivo nunca foi esse, nunca foi que interpretassem a Capitu ou o Hamlet, ou muito menos o Shakespeare ou o Machado de Assis. O objetivo era mais ilustrativo, era mais pra gente imaginar ou criar alguma coisa que nos ajudasse a visualizar algum dos conteúdos. E muita gente fazia trabalhos nesse sentido muito bons, alguns trabalhos que eu lembro até hoje. É mais ou menos nessa linha que esses episódios aqui vão ser sobre literatura, música, cinema, só sobre isso. Pintura, essas outras artes, não vou me meter, porque, enfim, não é a minha área, não conheço, não faz parte das minhas preferências. Eu vou falar de coisas que eu gosto e a psicanálise vem ao natural, mas aí que tá. Pode parecer que não tem diferença, mas ela tem uma grande diferença, que é assim, não é uma interpretação, seja da obra, do autor ou do que for, mas eu acho que a gente pode chamar mais de uma projeção, de uma identificação. Entende o que eu quero dizer? Se a gente pega um trecho, por exemplo, uma cena de um livro, e a gente diz assim, olha, aqui nessa cena a gente pode pensar em tal conceito de tal autor, mas parece que isso aqui está aparecendo aqui. Eu não estou interpretando isso aí. Eu não estou dizendo que é aquilo, muito menos que quem escreveu estava pensando naquilo, e muito menos ainda que quem escreveu isso porque teve tal relação com o pai ou sei lá o quê. Não tem nada disso. É uma maneira de usar a arte, de em alguns momentos relacionar a psicanálise com a arte, até porque eu vou falar mais sobre arte do que sobre psicanálise. A psicanálise vai vir ao acaso, ao natural, mas é uma maneira que a gente não ofende nem a arte nem a psicanálise. A gente não descaracteriza nenhuma delas, a gente não tira nenhuma delas do lugar. Mais duas historinhas antes da gente terminar, para exemplificar isso que eu estou dizendo. Eu me lembro quando o Pearl Jam ganhou todas as premiações importantes de melhor clipe, numa premiação que tinha da MTV, acho que isso aí era 1992, 93, quando eles tinham lançado o primeiro disco deles, o Ten, que é totalmente espetacular, e tem a música Jeremy. Jeremy tem um clipe que muitas vezes que eu já procurei no YouTube, ele não é tão simples assim de encontrar, às vezes ele é meio suspenso assim, porque ele é muito forte. A música Jeremy conta a história de um menino que sofria bullying na escola e que tinha perdas significativas na relação com o pai, com a mãe, e que aí um dia ele chega na frente da turma inteira e se dá um tiro na cabeça. E o clipe mostra tudo isso. É muito interessante porque esse clipe ele fez muito sucesso e a partir dali o Pearl Jam decidiu não fazer mais clipes, porque eles disseram que eles queriam que as pessoas ficassem com a música na cabeça e não com a imagem do clipe. E é muito interessante porque eu não consigo ouvir Jeremy sem me lembrar desse clipe, de tão bom que ele é e de tão forte que ele é. Mas ele conta essa história e quando eles receberam o prêmio, o Ed Vedder foi agradecer tudo e ele disse assim, eu queria acima de tudo agradecer a música, porque se não fosse a música eu teria me dado um tiro na cabeça quando eu era criança ou adolescente. A outra história eu ouvi num podcast, Discoteca Básica. Me fugiu agora o nome do jornalista que fazia esse podcast,
que é sensacional. Cada episódio conta a história de um dos grandes discos que já existiram. E em um deles, eles falam sobre o What's Going On, do Marvin Gaye, que é um disco sensacional, é uma hecatombe sonora aquele disco. E sempre em cada episódio tem uma personalidade para fazer comentários, que conta principalmente assim, fala de questões técnicas, pode falar, mas principalmente da sua relação pessoal, afetiva com aquele disco. E nesse episódio do Marvin Gaye, quem estava comentando era o Simoninha. E bem no final, a última participação dele, ele fala uma coisa que, nossa, eu adorei, me emocionei até ouvindo ele falar. Ele, né, que ele adora o disco e tal, e daí ele dizendo que é estranho, por mais que ele goste tanto daquele disco, que ele ouviu o disco poucas vezes. Que ele ouviu poucas vezes o disco na vida. Por quê? Aí que tá o legal. Porque ele disse que geralmente ele colocava o disco para tocar quando ele estava em algum momento, assim, ou algum momento de crise, ou com algum problema, ou que ele tinha que refletir sobre alguma coisa, alguma decisão importante. E ele falou que ele usava aquele disco como um remédio. E aí ele até disse assim, a gente não toma remédio todos os dias, né? Assim, em alguns remédios se toma, mas enfim, a gente toma remédio quando a gente está com problema, quando a gente está doente. E ele falou alguma coisa no sentido de, eu não quero gastar o disco, sabe? Ficar ouvindo à toa, porque ele é muito especial, então ele serve para um propósito. É bonito isso, né? E por que eu contei essas duas histórias? Porque eu acho que essas histórias mostram o poder que a música tem. E a gente pode expandir para qualquer outro tipo de arte, o poder que a arte tem. E é isso que eu acho que esse encaixotamento do sentido termina com o que tem de mais importante, com a alma da arte. Assim como a interpretação da arte termina com a alma da psicanálise. Então, a minha proposta aqui, obviamente, não é fazer interpretação, mas é falar desse tipo de coisa, que eu chamei de projeção, é de vivência, sabe? Claro, eu vou falar daí das minhas vivências com aquilo, e é claro que lá pelas tantas puxa um pouco daqui e dali de psicanálise. Isso tem a ver com essa questão toda, que eu falo bastante aqui, tem vários episódios sobre isso, da psicanálise ontológica, ou seja, a gente não está interessado, ou a gente não está interessado de maneira primordial em encontrar sentido. A gente está interessado na vivência. Ou seja, a gente vai falar aqui sobre um livro, sobre uma música, sobre um filme, não vai ser para encontrar o sentido daquilo, o sentido psicanalítico e tal. Que eu já falei, eu acho isso uma besteira. A gente vai falar para ter uma vivência. E nessa vivência a gente pode projetar, ilustrar conceitos, ideias psicanalíticas. Isso eu acho que tem valor. Por isso que eu contei dos trabalhos que eu fazia na faculdade. Isso eu acho que pode ter um valor. Principalmente, como eu falei, quando o foco é a arte, não é a psicanálise, não vai ser para aprender de psicanálise. Mas aí a gente pode brincar de psicanálise no bom sentido, nesse sentido lúdico lá que Christopher Bolas falou. Porque com as diferenças que tem, é esse lúdico que eu acho que constitui a essência tanto da psicanálise quanto da arte. Eu iniciei falando sobre o nosso episódio anterior, daquele capítulo do livro do Thomas Ogden. Tem uma frase no final que é muito bonita, que ele diz assim: a arte é uma maneira de se ver quem se é. Eu acho isso perfeito, eu acho que isso de certa forma resume isso que eu estou falando de qual é a proposta dessa série de arte e psicanálise aqui. Eu não estou botando o arte na frente de psicanálise por acaso, é de propósito. É porque o foco nessa série vai ser falar sobre arte e a gente vai pincelando de psicanálise o que vier na cabeça. Então, por hoje era isso. Todas as outras coisas que eu faço aqui no canal, os tipos de episódios de rodapé psicanalíticos mais longos, os falando de livro, disso, daquilo, eu vou continuar fazendo todos eles, só vai ter a mais agora essa série de arte e psicanálise.
Daqui a pouco, não sei quando, já vem o primeiro episódio e a gente segue conversando, mesmo com arte junto, mas a gente segue conversando de psicanálise. Como sempre, eu espero que tu tenha gostado, espero que essa conversa possa ter feito tu pensar sobre coisas, refletir coisas. Eu sempre falo aqui, não é uma questão de concordar, mas é uma questão de pensar. Isso é o mais importante. Então, obrigado pela tua presença, eu fico feliz que tu esteja aqui e a gente se encontra numa próxima vez. Beijo, tchau!